pessoa que está junto de você. Diga: Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar. A gente vai falar nesse momento. Deus botou no meu coração para a gente falar da visão de Deus. A visão de Deus. Diga comigo: a minha visão de Deus. Bom, a gente vai começar falando de algo que tem lá no livro de Apocalipse. A Bíblia fala de que, a gente sabe, Jesus esteve na terra, teve 12 discípulos, 12 apóstolos, andaram com ele, fizeram obra com ele, viram muita coisa acontecer. Ao longo do tempo, esses homens foram muito perseguidos, mortos, sofreram, pagaram um preço alto por servir a Jesus, por seguir a Jesus. Mas tem um chamado João, que a Bíblia diz que ele foi exilado para uma ilha, para a ilha de Patmos. Ele ficou lá até morrer. Ele acredita-se que morreu de velhice, preso na ilha de Patmos. Só que, quando ele chegou lá, ele, assim como ele chegou em aflição, pela perseguição, também por ter uma imagem, qual a ideia que ele ficou de Jesus Cristo? Até então, ele tinha andado com Jesus, ele viu Jesus fazer tantas coisas, mas nos últimos dias, Jesus estava lá maltratado, ferido, humilhado, e ele chegou na ilha desse jeito, para ficar firme lá até morrer, mas ele estava com essa imagem. Então, talvez por isso, Deus se revelou a ele de uma forma sobrenatural, de uma forma como ninguém nunca viu. Ele viu Jesus, ele viu o Senhor de uma forma que ninguém nunca viu. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, você pode abrir. E a partir daí, ele vivendo dias difíceis ali, a partir dessa visão, ele teve, se você olhar, isso foi logo no início do Apocalipse, ele passou a ter muitas outras visões e ele escreveu o livro. Fora de mim não há outro. Não tem, não vai nascer, jamais. Não tem hoje, João, e não vai ter lá na época da Igreja Aliança. Você tem que saber, ele é e não tem outro. A gente era para viver assim, tremendo e estremecendo também. Toda vez que se lembrasse como é ele, quem é ele. Mas aí a gente esquece. Às vezes a gente esquece. Por isso, o Senhor disse a ele: anota. E a gente vê aí que ele não aguentou ver, o Senhor se identificou, mandou ele não temer. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que cada pessoa vê o Senhor de um jeito. Cada pessoa enxerga o Senhor de um jeito. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa testemunha de Jeová, achando que crente abafando. Veio já cheio de versículo e falando de Jesus, e assim é hoje. Cada pessoa tem uma visão de Jesus. No budismo, a religião que nasceu na Índia, Jesus é um ser iluminado, assim como o Buda. Ele é alguém que alcançou o nirvana, um estado de ausência total de sofrimento e de paz. Para o Espiritismo, se fala em Jesus lá, fala. É um ser elevado. Só que ele é maduro, passou por etapas evolutivas, igual a Allan Kardec, igual a Dr. Fritz, outros e outros. Então, ele alcançou o grau máximo de perfeição. Para o hinduísmo, a religião da maioria dos indianos, ele é alguém que se sacrificou para atingir um ideal maior e um estado maior de paz. Para o catolicismo, Jesus está na cruz. Por ocasião da Semana Santa, ele é tirado de lá, é colocado na urna, é feito aquele enterro simbólico, depois bota lá de novo. Ele é santo. Assim como Maria, assim como tantos outros. Então se pede a ele e se pede a tantos outros. Para o islamismo, Jesus
foi um dos profetas de Alá, porém menor que Maomé. Então todo mundo fala em Jesus, todo mundo cita Jesus, só que cada um fez Jesus de um jeito. Acontece, igreja, que a forma como eu vejo ele é que vai determinar o tipo de relacionamento que eu vou ter com ele. Para alguém, por exemplo, estou vendo aqui um casal, são casados? Para a irmã, o seu marido é o máximo. Sim ou não? Casou é o máximo. Sim, irmão. Gostou, né, irmão? Oh. Para dar um aplauso ao Senhor pelo casal? Pois é. Então, para ela, ele é o máximo. Para mim, eu estou vendo, é um homem. Entendeu? Cada pessoa vê a gente de uma forma. Cada pessoa vê uma situação de uma forma. Cada um vê Jesus de uma forma. A forma como eu vejo Jesus vai determinar o tipo de relacionamento que eu vou ter com ele. Isso faz total diferença. Por isso que se a gente tivesse de pintar, tinha que pintar Jesus desse jeito. Mas não vai pintar, porque não há respaldo bíblico para ninguém ter a imagem dele pintada. Mas ele se revelou a João desse jeito, de uma forma que ele não aguentou ver e caiu como morto nos pés. Então, foi assim. Bom, Mateus capítulo 16, abra aí. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 17. Porque importa para o Senhor a forma como eu vejo ele. Importa para o Senhor a forma como eu vejo ele. Eu não posso ter uma imagem dele distorcida. E um dia ele virou para os discípulos, ele estava com esses discípulos, e ele virou para um deles e perguntou. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, mas com o ensino, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu é um dos profetas. E ele perguntou e pergunta a você, aliança, hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? É importante para o Senhor a forma como você vê ele, como você enxerga ele. Porque tudo na sua vida vai passar por isso aí. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, a forma que você vê Deus, isso vai ser um freio. Muitas vezes a pessoa leva a vida, até conhecendo a palavra, fazendo o que quer. Porque Deus, como Deus, eu estou aqui, Deus está lá. É algo distante. Amanhã eu oro e está tudo bem. Amanhã eu peço perdão e está tudo bem. Mas a depender da forma que eu vejo ele, eu vou temer e tremer e cair dura. Na hora de fazer certas coisas. Na hora de tomar certas atitudes. Na hora de me comportar de determinada forma. Por isso ele perguntou, e vós? Para vós eu sou quem? Como é que vocês me veem? Diga a quem está do seu lado, a sua visão do Senhor é muito importante. A sua vida vai girar todinha em torno disso. Amém, gente? Aí, o que aconteceu? A gente vê que enxergar ele como ele realmente é faz toda a diferença. Agora, por outro lado, é um desafio. Porque o inimigo sempre vai querer que você tenha a visão de Deus menor do que o que ele é. E se você tiver uma visão dele pequena, seu problema vai ser maior, a tentação vai ser maior, a sua carne vai ser maior. Então o inimigo vai trabalhar para a sua visão de Deus ser pequena. A gente sabe que aconteceu isso há
aconteceu isso lá com o exército de Israel. Homens de Deus que estavam sendo afrontados por Golias. Isso aconteceu, está lá em 1 Samuel capítulo 17, pode abrir. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel capítulo 17. Diz assim. Vamos ler antes um pouco. O versículo 23. Olha o que aconteceu. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, no 23, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Que palavras? Golias apareceu para o exército de Israel. A vida toda teve guerra entre o exército de Israel e os filisteus. Muitas das vezes eles venciam, mas tinham os remanescentes. E nesse dia aqui, o que foi que o inimigo fez? Diz, hoje a gente não vai lutar, hoje a gente vai botar Golias. Existia na Bíblia, quem viaja para Israel, tem lá no museu ossadas de homens de até 3 metros de altura, conforme tem na Bíblia. Está provado. A ciência provou que existiu. A cabeça enorme, pá. Então, nesse dia, botaram um desse. Para aparecer no meio do exército. É um vale, a gente visita esse lugar lá. É como se fosse aqui. Aqui é uma montanha, aí é o vale, e lá no sul é outra montanha. Então ficavam uns aqui, outros lá, e o vale no meio para se encontrar e lutar. Nesse dia, está o exército de Israel aqui olhando, os filisteus lá tudo armado, e quem saiu de lá andando? Um gigante. Pá, 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 pá. E esse gigante começou a afrontar o exército de Israel. Porque se tem uma coisa que enfraquece a pessoa, muitas vezes é palavra, sim ou não? Ele começou a enfraquecer com palavra. Vou achar aqui para ler, né? Estou contando, vou achar aqui para ler. Então, o que aconteceu? Ele ria e ele dizia que não tinha ninguém ali para enfrentar ele. Olha, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, faziam o quê, gente? Faziam o quê? Fugiam de diante dele e temiam grandemente. Homens treinados, homens de exército, homens armados, fugiam. E o que aconteceu? E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu o feri, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e lhe fará isento de impostos a casa de seu pai. Ou seja, tinha até recompensa para quem vencesse aquele gigante. Mas ninguém tinha coragem. Todo mundo estremecido, todo mundo abalado, todo mundo nervoso. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de Israel? Porque o povo estava sendo afrontado. E responderam a ele. E ele disse: quem é, pois? Olha a visão que Davi, novinho, tinha de Deus. Todo mundo estremecido. Eu imagino que era todo mundo de academia, malhado, sarado, forte. O exército de Israel, treinado e com medo. Mas chega Davi, novinho, e diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele falou isso confiado na arma dele? Não, nem arma ele tinha. Ele falou isso confiado na força dele? Não, nem força ele tinha. Ele era franzino, era o mais jovem da casa dele, nem pertencia ao exército.
Os irmãos dele pertenciam ao exército. Nesse dia ele viu porque ele foi levar mantimento para eles. Porque essa afronta, essa guerra estava demorando demais. O pai virou para ele e disse: Davi, leva ali esses pães para teus irmãos. Ele chegou lá, viu essa cena. E todo mundo abalado e ficou. Ele disse: quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tinha uma visão de Deus maior do que o Golias. A verdade é essa. Você tem que ter uma visão de Deus maior do que a amante do marido. Você tem que ter uma visão de Deus maior do que a dívida. Você tem que ter uma visão de Deus maior do que o laudo médico. Para virar e dizer: quem é que esse incircunciso pensa quem é? O que é incircunciso? Fora da aliança. É um qualquer. Está fora esse. Quem é que pensa que é? Para me afrontar, para tentar me derrubar, para tentar acabar comigo, para afrontar o exército do Deus vivo. Diga assim comigo: quem ele pensa que é? Feche seu olho. Você tem alguma questão para resolver? Tem ou não tem? Tem. Todo mundo tem. Pense no seu problema aí. Aí diga assim: problema? Quem tu pensa que é? Para afrontar o Filho do Deus vivo. Para me afrontar. Digo: meu Deus é maior. Aí chega Davi e diz isso. O povo disse: oxe, um menino desse. Todo mundo estava vendo Golias gigante. E ele disse: é fora da aliança, circunciso. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E aí o que acontece com Davi? Ele chega, aí agora a gente vai para o versículo que eu tinha pedido, que é no versículo 26, depois a gente passa aí para o 43. Olha, no 43, disse, pois, o filisteu a Davi. Por quê? Aqui ele disse: ninguém vai enfrentar não, enfrento eu. Pode me mandar, rei Saul. Aí o povo disse: oxe, vai ser uma chacina, vai triturar o menino. Ele disse: pode me mandar. Eu sei que vai na falta de ter quem enfrentasse, porque Golias dizia: eu não vou enfrentar todo mundo não, escolham entre vocês um homem para me enfrentar. Atenção, exército, escolhe o melhor aí, manda. Vem lutar comigo aqui no vale. E o povo tremendo. Isso ficou dias. O que aconteceu? Na falta, o único que quis foi Davi. Mandaram ele. Olha o que aconteceu. No 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Diga comigo: maldição sem causa não pega. Diga: por onde vier, vai voltar. Amaldiçoou pelos deuses que tinha. Mas aí o que aconteceu no 44? Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Diz: vem, pode vir. Ora, Davi, porém, disse ao filisteu: ó que queimada. Você vem contra mim. Uma queimada isso aqui, ó para aqui. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Aleluia! Diga comigo: aleluia! Que queimada, foi ou não foi? Foi, deu uma nele, né, gente? Não é verdade? Acho que ele não esperava ouvir. Hoje mesmo, e ele continuou: hoje mesmo, o Senhor, ele não diz hoje mesmo eu. Ele disse: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, Golias. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo,
darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus na aliança. Toda a terra saberá que há um Deus na sua vida. Na sua vida. Aleluia. Agora, para isso, você tem que mudar sua visão. Amplie a sua visão de Deus. Ele diz, eu sou e não tem outro. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Não vai ter outro. E aí, resultado, o que aconteceu? Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada. Vamos ler todos esse versículo. Aliás, vamos ler o anterior também, o 46. 45. Volta ao 45. Porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, diabo. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e os animais do... E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E há Deus na aliança. Vamos lá? E toda a terra saberá que há um Deus na aliança. Aleluia. Vamos lá? Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês, filisteus, nas minhas mãos. Aleluia! Aleluia! Hoje, todos reunidos aqui, você que Deus trouxe, você veio para ouvir isso, que a batalha é do Senhor. Vamos lá? A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aí acabou a afronta. Aí a gente não vai pregar, mas você já sabe que Davi enfrentou Golias, um soldado preparado, grande, armado, forte. Davi enfrentou, como diz ele, no nome do Senhor. Rodou a pedra, rodou. Meu netinho adora essa história. Rodou. E pegou o único lugar vulnerável. Pá! Justamente o que desorientou a cabeça dele. E por isso ele caiu. Ele não caiu da força da pedra, ele caiu porque onde a pedra mudou, afetou o cérebro dele e ele ali apagou. Deus vai fazer o inimigo apagar. Deus vai fazer o inimigo apagar. As minhas armas, as suas, são limitadas, mas a de Deus não é. A gente muitas vezes está diante de um problema sem arma, sem lança, sem escudo. E o inimigo parece ter tudo. Mas aquele cujos olhos são como chama de fogo está vendo. Ele vê tudo. Ele vê, como diz o pastor Samuel, ele vê o que você não vê. Ele escuta o que você não escuta. Então é Ele quem peleja por você. Às vezes a gente está inocente numa situação. Deus vê, Deus não está. Deus sabe quem é quem. Ele sabe quem é o seu inimigo de verdade. Ele sabe qual é o laço que estão armando para a sua vida. Ele sabe a sua real dificuldade. Ele sabe a sua fraqueza. E Ele está pronto para te dar força. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém, gente? Lindo esse versículo demais, né?
que há um Deus em Israel. Foi o versículo 47. Porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Não precisa você fazer guerra com ninguém. Porque do Senhor é a guerra. A gente às vezes sai do Espírito, vai para a carne e faz a guerra. Já foi. Espírito Santo, ó. Já foi. Ou você faz, ou você deixa Deus fazer. É assim. Para a gente fazer, a gente tem que dizer, Senhor, eu posso fazer até onde? Porque, como a gente pregou na terça, né? Tem resposta que só Ele pode dar. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, aliás. Agora você veio aqui hoje para se lembrar que Ele é grande. Que Ele é maior do que qualquer gigante. Que Ele é maior do que qualquer situação. Por isso eu e você tem que ficar pianinho diante dele. Como o João viu, caiu. A gente tem que ficar pianinho para não sair daquilo que Ele chamou a gente para fazer e para viver. Vamos ficar de pé nesse momento. O menos provável, que era alguém que nem do exército era, chegou e pôs fim ao problema. Talvez você seja o menos provável. Você é o menos provável para enfrentar e resolver esse problema. Mas Ele disse, não sou eu não, eu vou encontrar você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos está aqui nesse lugar. E o Senhor dos Exércitos te escuta. O Senhor dos Exércitos te vê. O Senhor dos Exércitos não tira o olho de você. Não é azul, verde, não. É como chamas de fogo. Se não era um olhar bonito. Só. Não, são como chamas de fogo. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai operar dentro de você. Porque às vezes o maior inimigo nem está fora. O maior inimigo é a gente mesmo. Se você está aqui, você reconhece que você tem um inimigo dentro de você. Hoje você vai dizer, inimigo, já fui. Tu hoje morre dentro de mim. Para que Cristo vive em mim. Porque do Senhor é a batalha.